Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda e governa, ilumina. Amém. Uma oração tão simples, mas tão eficaz e poderosa. Do anjo da guarda, aquele que hoje celebramos, o Senhor colocou, desde quando a gente nasce até o último dia nessa terra, Ele coloca um anjo para nos guardar. Diante de tanta bondade, Deus coloca um anjo. Nós estamos habituados pensando que é coisa de criança. Não, o anjo é poderoso. No livro do Apocalipse, capítulo 18, João viu um anjo e diz que esse anjo era tão glorioso, que com a sua glória, ele iluminou toda a face da terra. Imagine o que é isso, um anjo, uma criatura de Deus, com tanta glória, coisa que nem o sol consegue fazer, um anjo faz. Eles são gloriosos, poderosos. A Bíblia toda está marcada pela presença dos anjos, porque Deus é o Criador do mundo visível, que é esse nosso mundo material, e o mundo invisível, que são dos anjos. Deus assim quis criar esses mundos. E os anjos, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz a Bíblia que eles são puros espíritos a serviço de Deus, que Deus confia a eles missões para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Estão todos à disposição de Deus, e Deus age também nessa terra por meio deles. E Deus, quando quer agir, Ele envia os seus anjos. A gente percebe muitas missões dos anjos na Bíblia, mas há 3 missões muito especiais dos anjos. Primeiro, nos proteger do demônio, nos proteger das forças do mal, porque o demônio era um puro espírito. Ele também se rebelou contra Deus, e uma parte dos anjos foram precipitados nessa terra. E diz o livro do Apocalipse que esses anjos, por ódio a Deus, ele por não conseguir atingir a Deus, eles fazem guerra contra aquilo que Deus mais ama, que eu e você. Então ele tenta nos afetar. E Deus manda os seus anjos para nos proteger nesta luta espiritual. A gente não vê, mas é real. Acontece uma luta diariamente. Se você pudesse ver o quanto teu anjo da guarda te protege, te guarda. Aquilo que nós chamamos de sorte, coincidência, na Bíblia diz outra coisa. Foi o anjo que Deus colocou para te guardar em todo o teu caminho. A gente vai atribuindo outras coisas. Não, é o teu anjo. Certos acidentes, certas coisas que poderia... E você, mas como é que eu saí disso? Foi teu anjo da guarda que ali estava te ajudando, te protegendo por situações que você não tem como explicar. Sempre é o anjo da guarda que Deus colocou ao nosso lado para nos proteger de tantos males. É preciso que a gente tenha para esses casos uma fé de criança. Se você disser uma criança que tem um anjo do lado dela, ela acreditou e morreu o assunto. A gente fica querendo entender essas coisas. Não, é para crer que isso é uma verdade. Outra realidade dos anjos, como eu disse, a primeira é nos defender contra as forças do mal. Mas outra missão dele é nos guardar para viver junto de Deus, nos levar para Deus. Essa missão dele por excelência durante essa terra, ele vai inspirar a gente. Tem certas coisas que são inspiração dos nossos anjos da guarda.
que traz na nossa mente, no nosso coração, que ninguém sabe de onde que veio. De repente vem aquela como uma luz. É o anjo de Deus que nos ajuda a permanecer em Deus, que dá aquele estalo. Você tem que ir para a missa, você tem que rezar. Então é próprio dos anjos fazer com que a gente se mantenha junto de Deus. Porque a missão deles é essa, não é levar para eles, é nos levar para Deus, nos guardar para Deus. Outra missão de excelência dos anjos é adorar e louvar a Deus. Eles querem nos ensinar, porque eles vivem no céu. Assim está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, 4 e 5, que eles vivem em louvor e adoração diante de Deus. E eles querem nos ensinar a sermos também homens e mulheres que adorem e que louvem o Senhor. E não tem melhor do que o anjo da guarda para nos ensinar a louvar. A gente tem que começar a ter essas atitudes simples e pedir a Ele: me ajuda, meu anjo da guarda, eu quero adorar, eu quero louvar a Deus, me ajuda como é que faz, já que você está em adoração perfeita, eu quero aprender nessa terra. Ele vai te ajudar. A história da igreja está marcada por experiência de santos que tiveram a graça de poder ver o seu anjo da guarda. Um santo dos nossos tempos era o Padre Pio. Ele via o anjo da guarda dele todos os dias e via o anjo da guarda das pessoas. Então esse santo passou a vida toda nesta graça. Deus pode conceder, e a ele concedeu esta graça, e ele pensava que todo mundo via o anjo da guarda. Quando ele era criança, às vezes ele entrava numa casa, a pessoa ia fechando a porta e dizia: não, espera aí, que ainda tem mais 2 pessoas para entrar. Era Nossa Senhora e o anjo da guarda, que acompanhavam ele constantemente. Só que ele, como criança, na inocência dele, ele pensava que todo mundo viu o anjo da guarda. Mas Deus concede. Tem uma história do Padre Pio, de uma mãe, na Segunda Guerra Mundial, que essa mãe foi procurá-lo, porque o seu filho estava em guerra, e ela não tinha notícia se o filho estava vivo ou não. Então foi procurar o Padre Pio, e o Padre Pio disse: escreva uma carta para ele. Mas Padre Pio, para onde? Eu não sei nem qual é o endereço que ele está. Ele disse: não, escreva a carta, e de noite você coloca assim em cima da mesa e pede teu anjo da guarda para levar até a ele. Ela obedeceu o padre, escreveu a carta e colocou em cima da mesa. No dia seguinte, quando ela acordou, cadê a carta? Não estava mais ali. E depois de um tempo, ela recebeu a resposta do seu filho, que ele estava bem. E depois ela foi agradecer ao Padre Pio. Padre Pio, não é que foi verdade? É assim, meus amados irmãos, os santos viveram essas experiências. Outro santo, Dom Bosco, ele tinha a experiência com seu anjo da guarda quando ele era atacado por cachorros. Hoje mais do que nunca, está cheio de cachorro por aí, tem que pedir também. Então Dom Bosco, o anjo da guarda dele aparecia como um grande cachorro branco que o protegia, o guardava de ser atacado. E os cachorros vinham tudo embora. Então Deus coloca ao nosso lado os seus anjos para nos guardar. Nós temos que simplesmente fazer esta oração todo dia, sobretudo quando você sair de casa, pôs o pé fora, reza a oração do Santo Anjo. Eu estou tão habituado que é automático. Coloquei o pé fora, mal fechei a porta de saída, já estou dizendo Santo Anjo. É maravilhoso, porque isso é uma verdade. Porque Deus respeita a nossa liberdade. Se a gente pedir, Ele vai agir. Os anjos também respeitam a nossa liberdade. E nós precisamos pedir. E uma forma simples e bela é através desta oração. Ensine as crianças já desde cedo a rezar Santo Anjo do Senhor. Isso é algo muito belo, porque nós estamos num mundo muito difícil e as crianças precisam ser protegidas. Então já ensine a ela desde cedo a esta oração tão simples, mas tão maravilhosa. E repita muitas vezes diante de situações, de coisas. Quando a gente vai tendo essa certeza que nós somos guardados também pelos anjos nessa terra, a gente vai sentindo mais corajoso, mais protegido. É uma pura verdade. Nós celebramos esses dias os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Quando Deus quer e vai realizar uma grande missão, Ele envia os arcanjos. Por exemplo, quando foi anunciar a vinda do Senhor, a anunciação do Senhor à Virgem Maria, Ele enviou o arcanjo Gabriel. Quer dizer, força de Deus. Que era um grande anúncio, era a força de Deus. Quando tem os grandes combates, Deus envia São Miguel Arcanjo
quem como Deus. Enviou Rafael, que é cura de Deus, enviou a curar Tobias. Então, quando Deus quer realizar grandes coisas, Ele faz por meio também dos seus anjos. Poderia fazer tudo só, porque Ele é Deus, mas não é assim que Deus age. Como nessa terra, Ele atua por meio de nós para fazer a sua obra, também Ele criou. E eles estão prontinhos a serviço de Deus. Quando Deus disse, vai lá e protege lá a Silvana de todos os perigos, de imediato chega anjos e anjos. Vocês se recordam daquela passagem de Jesus, quando vieram prender a ele, Jesus disse que os apóstolos queriam defender ele disse, vocês não imaginam não, que eu posso invocar e meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos. Ou seja, Jesus disse, se eu pedir agora, o Pai manda um exército poderoso, que nem o exército dessa terra é capaz de combater os anjos que virão ao meu socorro. Mas no caso dele, ele disse, não, mas eu preciso passar por isso, porque é a salvação da humanidade. Então Jesus tinha clareza disso, que diante dos ataques, o Pai do céu envia para nos guardar, para nos proteger, os anjos. E termina agora, em especial, a gente recordar e guardar no coração o nosso anjo da guarda. Outra coisa, não se preocupe em querer saber o nome. Não, hoje tem muita gente, se Deus assim quiser que alguns ficam procurando. Não, é um anjo da guarda, eles são puro espírito. Na Bíblia só 3 anjos têm nome. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São 3 anjos. Outras coisas dos anjos, eles são puro espíritos. Eles não têm sexo. Cada anjo é uma espécie. Cada um é criado. É por isso que o pecado de Lúcifer não atingiu todos os anjos. Atingiu só uma parte, porque cada um é espécie. Diferentemente do pecado de Adão e Eva, que atingiu toda a humanidade, porque nós fazemos parte da espécie humana. Mas os anjos não, cada um é uma espécie. Outra coisa, não existe sexo entre os anjos. Esses anjos bonitinhos aí que vocês veem assim, romântico, isso aí é só fantasia, não é desse jeito. Eles são guerreiros, eles são fortes. O meu, eu acho que ele tem uns 3 metros, é um gigante. Cuidado, hein, que eu estou bem protegido. Mas é verdade, são protetores, são guardas que estão conosco dia e noite. Por isso, coragem. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir a voz dele, ou seja, eles falam também. Nós temos que ficar dócil, porque eles falam, está escrito na Bíblia. Ouvir a voz dele, como ouvimos na primeira leitura. E tem gritos que eles fazem. Eu não sei se eu já contei aqui, e eu termino agora. Um dia eu estava em São Paulo, eu sou muito cuidadoso, eu evito também lugares, dependendo dos horários. Mas nesse dia, não sei o que aconteceu, eu estava andando num bairro, numa rua um pouco perigosa. E um pouco apressado e com medo já. E de repente eu ouvi como a voz muda para o outro lado da rua. Mas a impressão que aonde eu estava era mais seguro da minha cabeça humana. A outra parecia ser mais esquisita. E essa voz dizia, muda para o outro lado da rua. Eu digo, sabe uma coisa, eu vou seguir. Mudei para o outro lado da rua. Quando eu mudei, numa esquina, vinha 2 pessoas muito estranhas. Com certeza, eu seria assaltado se meu anjo da guarda não tivesse gritado para mim. Foi 2 vezes, porque a primeira eu não conseguia ouvir direito, a gente fica surdo. Ele gritou mais alto e graças a Deus eu pulei para o outro lado e saí bem. Ele fala conosco. Deus quer nos guardar e nos proteger. Basta que a gente esteja dócil à voz de Deus, porque Deus nos ama tanto e nos guarda por meio dos seus anjos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.